Oiê, meu nome é Berta Salles e eu nasci no meio dos anos 90. E cresci, me tornei mulher, alô Simone de Boa, no início dos anos 2000. Engolida pela cobrança do corpo padrão, de uma alta performance estética e física, eu nunca senti que me encaixava, ou que pertencia aos espaços considerados saudáveis. Essa busca incessante de uma vida inteira sobre o que é saúde de fato, de tentar encaixar, caber, equilibrar, é o que uniu a gente aqui. Esse é o Bucinho Suado, o seu novo videocast sobre saúde física e mental possível e acessível. Bucinho Suado foi criado por mim, Berta Salles, que sempre sentiu vergonha e desconforto nos ambientes esportivos ou relacionados à saúde. E uma pessoa que também se questionou a vida toda sobre os reais conceitos do que é ser saudável de fato. Viramos um coletivo, ocupamos espaços para treinarmos com muito orgulho dos nossos corpos, dos nossos corpos! Todos os corpos, ok? Agora você também pode nos ouvir toda semana e trocar com a gente a energia, o sentimento, o bucinho suado das ideias. Eu quis abrir esse podcast com uma das minhas maiores dúvidas da vida pós-sedentarismo, da vida ativa, que é: qual é a da memória muscular? Parece que a gente malha há 85 anos, mas aí você para, fica dodóizinha, fica 2 semanas sem ir. E seu corpo esquece tudo. Cara, o que eu fiz pra você? A gente passou tanto tempo fazendo isso juntos, por que tu esqueceu? E aí eu me perguntei, quem poderia responder essa dúvida de qual é a da memória muscular? Aí eu fui no Google, né, óbvio, no Wikipedia, e pensei, uma médica esportiva, né, plim! Mas seria muito pouco perguntar só isso pra uma médica esportiva. Então a gente abriu as dúvidas pro pessoal do Bucinho, da comunidade do Telegram. E eu também botei as minhas dúvidas e as minhas noias com relação à medicina esportiva. Afinal, é só para atleta? Amadores também passam no médico esportivo? Para que serve? A gente vai conversar com a doutora Thaline Costa, que é cofundadora do Instituto Olimpo, um instituto de medicina interdisciplinar esportiva. E ela vai tirar todas as nossas dúvidas. Oi, doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um E é uma prazer estar musa, aqui. né? Musa corredora. Obrigada, você também. Ah, para! Prazer é todo meu. Nossa, eu tô bem feliz por estar aqui. Eu também! A doutora Thaline é amiga da doutora Cidinha, que é grande amiga, parceira de anos, né? Sim, maravilhosa. Você gosta dela? Muito, Ela muito. é tudo. Muito E querida. ela também é atleta, né? É, super. Doutora, eu queria começar perguntando, a medicina esportiva, ela não é só para atleta. Então não é só aquele médico que vai no campo de futebol e atende o atleta lesionado, Jamais. ou nas Olimpíadas. Não. É para amadores também? Você pode explicar o que engloba a medicina esportiva? Sim, a medicina esportiva, ela, inclusive, o nome da especialidade é medicina do exercício e do esporte. Para. Então, quando a gente fala em exercício, a gente já está englobando todo mundo, né? Então, porque a medicina esportiva parece que, de fato, é para atleta. Uhum. Só que aí a gente atende desde pessoas sedentárias, iniciantes. Sedentários também? Sedentários também, pra gente… Visibilidade sedentária. Pra gente poder, de fato, estimular a prática de hábitos saudáveis de vida. Que legal. Então, a gente atende desde os sedentários a atletas de alta performance, profissionais. Então, se eu, for uma pessoa sedentária há muitos anos e eu tô querendo mudar os meus hábitos, eu posso te procurar. Posso ir lá no Instituto Olimpo e falar, oi, tudo bem? Sim, super. Como eu começo? Super. Então, que legal. É fantástico. Que incrível. E aí, eu também tenho uma dúvida, que é, o que configura um atleta amador, assim? O que é um atleta amador? Tipo, se eu malho 3 vezes na semana e faço spinning, sei lá, eu sou uma atleta amadora? Olha, o conceito de atleta amador são as pessoas que praticam exercício de forma não profissional. Certo? Então, assim, somos todos atletas. Existe um conceito chamado assim, eu sou esportista. O que define, né? O esporte são modalidades que têm regras envolvidas. Então, se você pratica um esporte, é uma modalidade com regra. Definições, são as regrinhas de jogo, regrinhas. Por exemplo, um esportista, ele é aquela pessoa que pratica esporte de forma mais relax, entendeu? E faz o esporte, a modalidade. O atleta amador, né, ele já vai ter uma demanda bem parecida com um atleta profissional, só que ele não é profissional, ou seja, ele tem uma vida, ele trabalha com outras coisas, né, e não… Não é o principal. Não é o principal. O foco principal. Porque Exato. um atleta
profissional é isso, é alto rendimento. É alto rendimento, eles ganham dinheiro com o esporte, outro né? rolê, né? Exato. Só que o atleta amador muitas vezes treina tanto quanto um atleta profissional. E isso é um ponto que a gente, médico do esporte, acaba tendo vários desafios, porque tem que equilibrar sono, né? A vida pessoal. Então, eles até são grupo de riscos para, por exemplo, ter síndrome do supertreinamento. O que é isso, síndrome do supertreinamento? Que a gente chama de síndrome do overtraining, porque a pessoa, ela tá submetida a tanta carga, né? Carga e pressão de trabalho, de treino, de vida social, que ela acaba entrando nessa síndrome com queda de performance. Cara, é tipo um burnout, É tipo um burnout do esporte. É tipo o que a Simone Biles teve no documentário burnout, na vida real, óbvio, exato, né, dela. Exato. Que daí o corpo para de associar, né? E aí você tem, inclusive, transtornos, assim, psicológicos envolvidos. Não é só queda de performance, entendeu? Então… Caraca, engloba tudo, né? Engloba tudo, o corpo todo, com certeza. Deus, tô chocada. E eu queria partir para esse lance da memória muscular. Eu fui uma criança ativa, de fazer ginástica olímpica, balé, tudo assim. Jogar vôlei, essas coisas da escola. Mas na adolescência, por pressão estética, eu parei de me exercitar, enfim, parei de fazer e fiquei sedentária até os 26 anos. Acho que dos 11 aos 26. O meu corpo, ele tem memória muscular por ter feito exercício quando criança? Tipo, como que essa memória muscular, ela é criada? Certo. A memória muscular, ela é bastante complexa e ainda tem estudos em desenvolvimento. Porque tem bastante estudo, por exemplo, em ratos, em camundongos, mas poucos estudos experimentais em humanos. Mas, qual que é a da memória muscular? Quando a gente vai treinando, né, a hipertrofia muscular, a gente gera várias replicações celulares dentro do músculo. Então, a célula que era magrinha, com poucos núcleos, ela fica assim, gordinha com vários núcleos. Aí, isso é um assunto pra gente falar também. Aí ela vai ficar gordinha com vários núcleos, né? Enquanto tá sendo estimulada, né? Que é a hipertrofia. E aí, quando você para, ela vai sofrer uma atrofia, ou seja, ela vai ficar fininha de novo, só que os núcleos permanecem. E esses núcleos que estão ali, quando são reestimulados por exercício físico, eles vão favorecer o crescimento. Porque então ele já você não volta do zero. Exato. Que então, assim, lindo. E isso é a beleza da memória muscular. Uau! Exato, Nosso maravilhoso. corpo é tão inteligente, lindo, né? é Eu fico tão chocada. Só que o que acontece, né, antes da puberdade? A gente, quando faz exercício físico, a gente ganha força, inclusive pessoas pequenas, assim, crianças, tá? Antes da puberdade. Elas ganham força, mas não é através da hipertrofia muscular. É através de mecanismos de desenvolvimento neuromotor. Por isso que não tem criança maromba. Exato, elas não vão ser maromba. Porque mesmo, elas não têm hormônio para fazer a hipertrofia. Então, elas vão ganhar força através de outros mecanismos que não de multiplicação de núcleos. Então, essa memória muscular da criança, ela é diferente, né? Ela vai ser uma memória mais neural, pela aprendizagem motora. Mas coordenação. Exato, entendeu? Então, ela vai ganhar força, ela vai se desenvolver e vai ser um adulto com mais propriocepção, mais facilidade de prática esportiva. Só que não vai ter esse lance da multiplicação de núcleos como num adulto. E parece, né, os estudos sugerem que talvez essa memória muscular que a gente guarda uns 15 anos. Tá? Então, pode ser que a gente perca. Pode ser que a gente perca essa multiplicação celular lá. Eu acho que eu perdi, sabia? Então, pode acontecer sim. Porque assim, eu parei com 11, fui voltar com 26. A minha coordenação motora é um negócio tenebroso. Mas foi bastante tempo de inatividade, né? Então. E a coordenação motora, assim, é umas coisas de raciocínio lógico, eu acho. Não de raciocínio lógico, é de coordenação mesmo. Não funciona na minha cabecinha. Tem que reaprender. Ai, mas que sacanagem ser só 15 anos. É uma sacanagem. Mas assim, pode ser que seja eterno. Os estudos ainda não batem o martelo, entendeu? Tá bom, ainda estão pesquisando. Estão pesquisando. Mas por que no pobre dos ratos e dos camundongos? Geralmente são eles. Exato. Ratatouille, tá bom. Então, assim, a memória muscular, então, aparentemente fica lá há 15 anos, guardadinha na sua célula. Só que, vamos
aqui pra vida real, vida do dia a dia. Faço academia 3 vezes por semana. Fiquei doente. Fiquei 2 semanas sem ir. Eu voltei. Parece que eu peguei dengue depois. E tipo assim, cadê a memória muscular? Ela não tava lá? Sim, ela está. Então, assim, vamos ficar tranquilos, mas temos que ter paciência. Tá. Porque toda vez que a gente para, o retreino, ele é mais duro. Tá? Então, assim, a gente perde muito rápido as adaptações do corpo. E ainda mais por doença, porque ainda a gente fica O inflamado. corpo fica fraquinho. Fica fraco, inflamado, aí tem, às vezes, problema de alimentação nesse período. Enfim, vários fatores que acontecem num corpo doente. Então, assim, além das perdas naturais pelo destreino, ainda você vai estar mais inflamado porque você passou por uma doença. Você vai sofrer, é um pouco ingrato e cruel. É muito. Mas assim, você vai sofrer, mas assim, continua fazendo, acredita no processo que você vai voltar aos níveis que estava antes. Vai retomar, né? Vai retomar. Quando, sei lá, fica doente é pior, mas tirei férias 1 mês. Férias, sim. Aí eu volto e assim, é um negócio horrível. Parece que tá quebrado no outro dia. Que E o retreino, ele demora. A gente perde muito mais rápido do que a gente consegue reganhar. Que ingrato, né? É ingrato, Passei é cruel. tanto tempo lá. Isso independe de quanto tempo da minha vida que eu fiz exercício. Não, assim, na verdade, quanto mais tempo você faz, é melhor, assim, para gerar memória, para gerar as adaptações cardiorrespiratórias, cardiovasculares. Então, fica melhor para você conseguir reganhar, tá? Mas, assim, todos acabam sofrendo igual. Uma das sugestões que fazem, né, é sempre você manter um mínimo de atividade. Por exemplo, se você é uma pessoa que treina 5 vezes na semana, tá de férias ou tem algum problema na vida que tá sobrecarregado com o trabalho, vai lá e treina 2 vezes na semana. Tipo, faz um pouquinho. Ou 3, faz um pouquinho. Porque isso faz toda a diferença para você não perder força. Assim, os estudos estão afirmando isso e comprovado isso. Eu acho muito legal você manter falar nível. isso, porque às vezes eu acho que a gente se pressiona muito de performar. Exato. Então, é muito difícil começar justamente por isso. Porque, porque o certo é você fazer 3 vezes por semana. Mas não, eu acho que se você for… Eu leiga, né? Mas assim, se for 1 vez, 2… já é muito melhor do que não fazer nada. Você tá super certo. A gente fala sempre isso, até em palestras. Todo movimento conta. Tá? Todos os minutos contam. Então, assim, você que faz 0 e começa a fazer 5 minutos, isso já muda. Você que passa o dia inteiro sentado trabalhando e começa a levantar durante o trabalho, isso já aumenta a sua saúde. Ginástica laboral. Já modifica. E é impressionante. Sério? Modifica a qualidade de vida e modifica ainda a vida livre de doença. Então, você morre menos porque você levanta mais. Comprovado. Então, assim, todo movimento conta. Todos os minutos livres de sedentarismo contam. E eu acho que até pra vida moderna, né, que a gente leva… tá na correria, na frente do computador o tempo todo. Se eu for a pé pro trabalho, se eu for de bicicleta, subir de escada… eu não preciso necessariamente… fazer o próprio exercício, assim, um próprio treino. E isso é uma das coisas que a gente discute muito entre as pessoas sedentárias para mudar os hábitos de vida. Os pequenos hábitos, né? Os pequenos hábitos, assim, aí para o carro mais longe do trabalho, vai andando, e aí sobe escada. E é difícil no começo. É difícil, mas isso muda muito a nossa qualidade de vida e a nossa chance de viver mais, com mais saúde. Sim. Isso é lindo, sabe? É fantástico. É muito bonito. Ouviu a minha mãe, sedentária. Mães, a gente fica louca, né? Minha mãe, ela não faz nada, assim. Ela corria uma época, mas aí ela fez 60 anos agora. E não faz nada, assim. Aí eu brigo com ela, falo, mãe, tem que começar, tem que começar, tem que começar. Tem. Faz muita diferença. E por outro lado, eu tenho meu pai tem 80 anos. E ele anda, sei lá, 20 km de bike todo dia, anda de moto. Maravilhoso. O bicho é duro na queda, tá? Já infartou, já aconteceu de tudo no… gente, exercício é bizarro, muda tá? a vida, assim, tem que praticar. Falo uma coisa que não é nem exercício, é sair do sedentarismo. Assim, as evidências falam que quanto mais minutos, é melhor para a saúde.
tá? Então, assim, não é que, não, vamos todo mundo é igual o benefício de quem faz alguns minutos para quem faz aquele programa de 150 minutos moderado ou 75 minutos intenso. Mas você fazer alguns poucos minutos, você já muda tanto sua vida que eu falo, gente, todo mundo tem que se movimentar. Né? E transforma a cabeça, né? Eu acho que o ponto principal pra mim de virada de chave foi por conta da saúde mental mesmo. Saúde mental. De lidar com pânico e ansiedade há muitos anos. E aí, eu passei numa psiquiatra que virou e ela desenhou pra mim, assim, os pilares da nossa saúde mental. E aí, ela botou o exercício, tipo, com um círculo muito grande, assim, junto à alimentação. E, enfim, e aí eu falei, cara, tipo, tá, vou tentar. Sim. E muda muito. Muda muito. Muda muito. Ansiedade, depressão. Além de todos os outros distúrbios. É que ansiedade e depressão, a gente é o país mais ansioso, né? Então, são os que mais pegam. Mas, além de outros transtornos psiquiátricos, né? Esquizofrenia. Tudo isso modifica auxilia. com o exercício físico. Caramba. É muito maravilhoso, é muito maravilhoso. Poderoso. Eu sou apaixonada. Dá pra ver nos seus olhinhos e nos seus sorrisos. Eles estão assim, falando. Exato, eu sou apaixonada. E a gente falou de quando estamos doentes, que o corpo, né, ele precisa de uma pausa. Um exemplo. Semana passada, eu já tava meio lascadinha da garganta, sabe? Dando aquela sentidinha. Mas eu tô amando tanto fazer academia, que daí eu fui lá, trabalhei, fiz um monte de coisa o dia inteiro. E falei, não, vou na academia no final do dia. Fui. Dia seguinte, acordei destruída. Tá, Tipo assim, como eu sei qual que é o limite, sabe? Tipo assim, se eu tô um pouco doentinha, não é bom… O que acontece, né? O exercício físico em alta intensidade, ele causa uma queda de imunidade pós, tá? Então, assim, a nossa recomendação, de regra geral, tá? Do pescoço pra cima, ficou resfriadinho, com uma infecção de via aérea superior, pode treinar leve. Se for treinar, se o corpo pedir descanso, dê o descanso dele, não se force. E ele pede, né? E a gente sabe. A gente sabe. A gente tem que diferenciar quando é preguiça ou quando de fato o corpo pede. É que é uma linha muito tênue. Mas, se o corpo pedir descanso, dê esse descanso, mesmo não estando doente. Isso é importante também. Porque a gente tem essa queda de imunidade depois de exercício intenso, então sempre leve. Agora, se for infecções que envolvam o aparelho respiratório, então começou a tossir, ter febre, aí não pode fazer exercício, assim, não é indicado fazer exercício físico. Nossa, porque você fica, tipo assim, derrubado. E além disso, tem risco do vírus, por exemplo, ir pro coração e causar miocardite. Tem riscos importantes, que é importante a gente falar, porque tem gente que tem vício, né, no exercício físico e não para por nada. Só que aí, isso pode custar caro. Pode custar depois 3 a 6 meses sem atividade física. Tipo assim, você tem que ficar parado porque você extrapolou o limite do seu corpo. Então, são limites tênues. E por isso que é legal, inclusive, ter médico do esporte. Para você poder compartilhar, né, sobre o seu estado de saúde e a relação com o exercício físico. Não só médico do esporte, como compartilhar com um treinador, um grupo que cuida de você. Né? É o lance da medicina interdisciplinar, né? De todo mundo olhando para isso. Exato. Deveria ser tipo médico de família, assim, que acompanha a pessoa. Maravilhosa. É isso. Assim, ia mudar a vida das pessoas. Eu gosto muito de definir, né, a medicina do esporte como uma medicina, assim, como se fosse uma medicina de família, né, com todo respeito à especialidade. Total. Só que, assim, voltado, né, para o exercício, para o esporte. Mas o que a gente faz como médico de família é uma atenção primária, que é esse cuidado, assim, com a prevenção, né, e também o tratamento quando vem acontecer doenças. Mas é um médico de família que olha 360 graus. E a gente consegue resolver, assim como médicos de família, de 80% a 90% dos problemas de saúde que uma pessoa tem. Se eu chegar e falar assim, ai, doutora, estou com dor na garganta. Ai, maravilhoso, porque eu fico feliz. Eu falo assim, olha, é comigo, vem, eu te ajudo. Você ia ficar feliz com a minha dor de garganta. Não isso. Mas assim, a gente consegue… Mas você ia resolver, meu babado. A gente consegue ajudar. Cara, eu não sabia, tá? Problemas, assim, de pressão alta na atenção primária, a gente resolve. Vamos pregar a palavra da medicina esportiva? Então… Ia ter facilitado a minha vida, assim, ó, anos. Porque a gente é médico, é isso, é de tudo, né? E quando a gente cuida de algo isolado, assim, eu lembro quando eu virei sedentária,
eu ganhei muito peso, tive um quadro de compulsão alimentar. Ganhei muito peso, tive pressão alta, colesterol alto, desregulou tudo. E aí, me mandaram pra uma nutricionista, isolado. E aí, eu desenvolvi outro distúrbio alimentar. Então, a linha é muito tênue da relação da alimentação, do esporte. E são vários pilares e vários profissionais, né? Que Vários talvez profissionais. juntos possam te auxiliar a encontrar um Sim, equilíbrio, um caminho exato. saudável nisso. E o né? médico do esporte, ele vem muito com esse papel de ser gestor de saúde. Então, assim, Bonito isso. é interessante, Gestor de né? saúde. Assim, porque é isso, ele cuida da sua saúde, vai te indicar caminhos. Ele não Sim. trabalha sozinho, o médico do esporte. Então, ele sempre vai trabalhar, inclusive, com outras especialidades, um cardiologista, um endocrinologista, ou um nutricionista, um fisioterapeuta. Então, outras especialidades médicas e não médicas. Uhum. E ele vai entender você, conhecer você profundamente e aí fazer as indicações. Olha, isso é comigo, isso é melhor você consultar tal pessoa. Muito legal. Entendeu? Então, assim, vai te ajudar a ter uma melhor clareza sobre saúde. E é bonito isso, né? Porque é isso, a gente realmente não é nada isolado, nada é sozinho, né? São vários profissionais e… enfim. Exato, exato. E a gente integra todo mundo. Ai, muito lindo, eu adorei. Maravilhoso. E aí, uma dúvida que eu tenho, também trazendo um pouco da minha experiência, eu comecei a malhar em abril. Fazer academia mesmo, tipo, puxar ferro. E aí, mudaram meu treino recentemente pra um treino que o descanso é fazer cardio. Aí eu fui reclamar, óbvio, né? Daí eu falei assim, quem foi que montou esse treino? Fui lá, falei com achei que era minha amiga, a Michelle, que é a personal lá da academia. Daí eu falei, Michelle, o que eu te fiz, cara? Daí ela falou, não, é porque tem que dar um susto no seu… como que é? Um susto? Não, um estímulo no seu treino. Aí fui e falei com a Marcela Ciribelli, minha amiga também, que é a mais maromba de todas. E eu sempre pergunto as coisas pra ela e nunca faço, sabe? Tipo, ela sempre briga comigo depois. Eu falei assim, amiga, por que fizeram isso comigo? Falou a mesma coisa. Ai, tem que dar um estímulo, um susto. Que raio que é dar um susto no meu corpo? Porque assim… eu não posso só estar lá malhando de boa, isso é pra ter performance, isso é pra ter um resultado estético. Tá. A ideia de treinos que a gente fala que são treinamentos em circuito, né? Que você tem a parte do descanso é ativo, né? Uhum. É muito para aumentar a frequência cardíaca do corpo e aumentar o gasto energético. Tá. Então, aumentando o gasto energético, isso favorece, por exemplo, o seu objetivo. Uhum. Então, assim, a ideia de fazer esses treinos em circuito é para manter frequência cardíaca alta. Tá? Mas é possível você também ter outras formas de treinamento que não sejam de circuito, que também ajudem e favoreçam o emagrecimento. Mas isso seria realmente voltado a um resultado mais de emagrecimento, de fato, do que… tô falando… O conceito de saúde, ele é complexo, né? Sim. Assim, isso é importante pra minha saúde, ou… sei lá. Também serve de um estímulo para suas adaptações cardiorrespiratórias. Ah, tá. É isso que eu queria Então, saber. aumentando, por exemplo, o seu VO2 máximo, que é a máxima capacidade aeróbica do corpo, que também tem relação com vida livre de doença, com expectativa de vida. Entendeu? Ah, então, isso é assim, legal. é super interessante. O que é VO2? O VO2 é o quanto que a gente consegue, assim, de uma forma bem, né, sucinta, quanto que a gente consegue oxigenar o nosso corpo, né, e fazer as trocas. Então, essa é a sua capacidade aeróbica. Tá? Então, assim, o seu VO2, é lindo isso, o conceito. Porque, por exemplo, um VO2 de um sedentário pode girar ali em torno de 28, abaixo de 30. E um VO2 de uma pessoa ativa fica acima disso. E quanto mais a gente consegue trabalhar no nosso VO2, maior a nossa expectativa de vida e vida livre de doença. Então, isso é lindo, é lindo. Uau! Porque… E como que mede o VO2? a gente faz um teste chamado ergoespirométrico ou cardiopulmonar. É uma medida assim mais fidedigna pra gente ver o VO2. Os testes da esteira, com a máscara. Sei. Ele Aham. mede o VO2. Legal. E aí a gente consegue, através desse exame, precisar, assim, falar o quanto que é o seu VO2. E aí a gente consegue acompanhar se você tá tendo ganhos em saúde ao longo, por exemplo, do acompanhamento médico esportivo. Que legal. A gente fala assim, olha, você… Tipo, ó, você teve aqui essa Isso é lindo. melhora. Exato. E existe um limite, assim,
de idade pra começar ou pra recuperar isso? Tipo, sei lá, eu tô com 50 anos. Nunca malhei. Meu VO2 tá baixo, sei lá. E aí eu te procuro, doutora, e aí? Eu consigo melhorar meu VO2? Eu consigo melhorar minha expectativa de vida? Eu consigo armazenar a memória muscular? Consegue, assim. É claro, assim, o VO2, isso é importante também. Tem teto genético, não é que a gente aumenta pra sempre, tá? Então, assim, a Existe um gente teto. tem teto. Então, Não a dá gente consegue pra… melhorar ali seus 20, 25%. Mas, assim, não posso é ficar que viciada falar em assim, nossa, quanto mais alto, melhor, vou subir pra sempre. Porque a gente tende a… competição de exato, VO2. ficar competindo. Aí tem que ter calma com isso também. Ai, eu vou competir com minhas amigas. Qual Senão é o seu fala assim, qual o VO2? seu VO2? Isso acontece. A gente tá brincando, mas isso zoando. acontece. Tô Eu trabalho numa chocada. equipe de natação também de alta performance. Eles vivem comparar qual o seu VO2, sabe? Bolão do VO2. Exato. Vai falar, Chocada. meu Deus, seu VO2 é tão alto. Tô Mas passada. uma coisa que é interessante é que a gente sempre pode, assim, começar e ganhar. Qualidade de vida, independente da idade. É claro que quanto mais velho a gente é e começa, mais dificuldade a gente vai ter, né, de gerar os ganhos. Então, aquele lance da memória muscular que a gente começou conversando, para o idoso é mais difícil desenvolver a memória muscular. Entendeu? Então, assim, a gente o caminho vai ser mais difícil. Mas você vai ter ganho, você vai melhorar Mas a ele é qualidade de possível. vida. É super possível. Então, assim, começa agora. Não interessa a idade, Tá, entendeu? isso é legal, isso É fantástico. Desde pequeno até a idade mais avançada, simplesmente comece. Porque vai valer a pena. É Fica aí o maravilhoso. recado pra minha mãe. A sua mãe também? Minha mãe, ela é difícil. Você tá brincando? E você Eu fico atletona. louca. Você imagina a minha crise. Eu falo, mãe, eu sou médica do esporte, alucinada por esporte. Como? E ela começou a fazer, inclusive ela fez crossfit uma época. Aí eu achei maravilhoso. Aí ela parou o crossfit, agora tá fazendo treinamento funcional em casa, Mas que é tá ótimo. fazendo. Mas assim, ela vive com desculpa. Aí eu Sei. falo, aí a gente tem uma briga. atolada. Falo, mãe, tem que fazer exercício. Assim, você pode, assim, eu falo pra ela, se é acima do peso, não tá tudo bem ser sobrepeso. Não é isso. Mas eu quero que você seja ativa, pra você ter a capacidade de você levantar e ser independente. Ai, muda muito, né? Exato. A velhice, assim, vai ser Sentar muito no mais vaso tranquilo. sozinha, levantar do vaso, sentar Sim. na cadeira. E você tem Carregar que ter uma força, sacola. carregar sacola, pra você ser um idoso funcional. Não, faz muita diferença. Então tem que fazer. E eu acho que um último ponto que eu queria tocar antes da gente ir pros quadros, alimentação. Eu já ouvi um cálculo uma vez de uma nutricionista que a parte principal da sua saúde era, tipo, sei lá, 80% alimentação, 20% exercício físico. Tá, eu acho que ela estava falando não sobre saúde, ela estava falando para emagrecimento. Ah, tu vê, né? Sempre… Você entende? Saúde, a vida toda, começo dos anos 2000, 90, era ligado a emagrecimento. É isso. Tudo que a gente aprendeu era só sobre emagrecimento. Ser magra, como ficar magra. Ser magra. E não é sobre isso, Não, né? não é. Saúde é um conceito muito maior. Muito. Então, assim, de exercício físico para a saúde, assim, eu não conseguiria nem mensurar, falar, quem é mais importante? Assim, eles são complementares. E eu sou defensora do exercício, né? Então, pra mim, eu vou falar que 90% exercício. 90% exercício. Mas, assim, brincadeiras à parte, pro emagrecimento, de fato, a alimentação, gerar um déficit calórico controlado é o que vai guiar o emagrecimento. É a alimentação. É a alimentação. Porque o exercício físico vai ajudar muito mais na manutenção do peso, tá? Do que gerar o emagrecimento, exceto que você tenha um gasto energético altíssimo com as atividades. Como, por exemplo, o triatlon, né? Que são pessoas que têm, de fato, horas. E é uma alimentação até completamente diferente, né? Assim, de um triatleta. Ele come nem muito… deve entrar em déficit energético, porque senão perde performance. Assim, eles têm que comer de verdade, comida de verdade, carboidrato. A gente generalizou muito, né, a relação do que é ser saudável, assim. Porque é isso, ser saudável para uma pessoa que tá saindo do sedentarismo é uma coisa, para um triatleta é outra. Sim. A alimentação é diferente, a rotina de exercício é diferente. A gente tem que entender sempre os objetivos e fazer individualização.
Mas, assim, a alimentação, claro, é super importante para uma saúde boa e é super complementar ao exercício físico. E, inclusive, atualmente tem os transtornos ligados a uma obsessão de uma dieta saudável. Né? Então, atualmente, até isso é um problema. Sim. Né? Que a pessoa que, enfim, tem aquela restrição, aí deixa de ir para os eventos sociais, porque vai ter pizza. Não, você para de… Exato. Eu já parei de, sei lá, fiquei mais de 2 anos sem comer açúcar, carboidrato. Isso… Uma loucura. Na minha opinião, não é saudável. Você para de viver. Você para de viver. Não tem vida social. Você pensa sobre o comida o tempo inteiro, o que você não pode, o que você pode. Então, assim, isso é transtornado. Isso é também, transtornado. sabe? A gente… Que a comida tá aí, né? Exato, e a gente tem que estar aberto a todos os sabores de forma equilibrada. Claro. Né? Então… E você se permitir comer algo que você tá com muita vontade… muita vontade. É super saudável. Exato. Eu tenho formação também em acupuntura, né? Ai, que tudo! E tem a medicina energética, né? E os órgãos, eles pedem os sabores. Por exemplo, o baço, um órgão da preocupação, ele pede o doce, o sabor doce. E aí você às vezes precisa do doce para energizar o órgão que tem suas funções no corpo, né? Olha isso. O que a gente fala que começa a ser transtornado é aquele doce da compulsão. De tipo, você não se sacia, né? Vai comendo. Aí você tá agredindo o órgão que tá pedindo ser energizado. Sim. Entendeu? Então, assim, até nisso tem que ter equilíbrio. Os sabores, todos os sabores, eles servem pro nosso corpo. Não sabia disso do baço. Então. Por isso que a gente constantemente vai atrás do docinho ali, nos estados de preocupação, né? Então… Sim, ou sei lá, tá com TPM. TPM também. A gente vai muito, né? Exato. Porque… Ai, eu tô apaixonada, doutora! Que acupuntura você faz? É maravilhoso. É um complemento lindo pra medicina ocidental. É a medicina oriental, A medicina oriental é surreal, né? É linda É linda. Exato. A minha ginecologista, ela é holística. E aí… ela sempre bota sementinha. Ai, eu adoro. Trabalha com óleos. Faz adoro. muita diferença. Acho que é muito sobre tudo que a gente tava falando. Os órgãos não são isolados, né? Não. Tipo assim, a gente não é… Ai, tá, eu tô com uma questão no braço. Tá, mas o que tá acontecendo no seu emocional? O que tá acontecendo, né? De onde vem isso, né? Por que surgiu? E eu uso isso muito na minha anamnese, que é a entrevista, né, com os atletas ou pacientes. Por que sua dor tá no ombro, né? Com tantas articulações para sobrecarregar, será que é simplesmente porque você faz vôlei? Nunca né? Exato. O que tá acontecendo? Será que é só falta de fortalecimento? O que mais tem por trás disso? E aí a medicina oriental, ela traz muito desse início, né, do adoecimento, o início da lesão. Muito foda. Né? Muito foda. É bem incrível. Cara, muito maravilhoso. Eu vou passar então pro quadro das dúvidas das bucingers. A gente fez um quadro que é Bucinger na Voz. A gente tem uma comunidade, um grupo no Telegram. E lá no grupo as pessoas ficam trocando informações e se incentivando a se movimentar. Aí eu falei que ia conversar com você. E as bucingers mandaram as dúvidas delas. Ótimo. Bora responder. Ana Salles perguntou se dá pra ganhar massa muscular com yoga e pilates. Sim, é possível. Porém, o ganho não é tão grande quanto musculação ou treinamento funcional. Tá. Porque para você ganhar massa muscular, você precisa ter sobrecarga e volume. Isso não é a característica, né, de yoga ou pilates, né? Porém, né, ele exige uma contração sustentada, essas atividades que vão gerar, sim, ganho de massa muscular, principalmente em iniciantes. Tá? Depois, assim, para os atletas que já têm um desenvolvimento mais consolidado da musculatura, os ganhos são menores. Entendeu? Tá. Mas assim, é possível sim. Porque o yoga tem muita força, né? Sim. E o pilates tem muita força. Isométrico que a gente fala, né? Então, sim, você ganha. Mas para hipertrofia mesmo, aí é superior fazer musculação funcional. Só uma dúvida assim que me ocorreu agora, que eu lembrei que você falou da hipertrofia da célula. A hipertrofia da célula é tipo do músculo? É isso. É tipo, ficar inchadinho? Exato, a fibra muscular, exato. Tem vários núcleos, né? E aí cresce e aí fica inchadinho. É isso. Que fofo! Exato. Tá, legal. Agora vamos para a pergunta da Juliana Lima. Creatina, whey, esses suplementos são realmente úteis? Já vi gente falando que só serve pra fazer xixi caro
e gente falando que ajuda. Eu simplesmente não sei em quem acreditar. Sim, isso realmente é uma confusão. Eu também nunca sei. Whey, creatina são maravilhosos. Beta-alanina, maravilhoso. Então, assim, tem vários suplementos que têm alto nível de evidência. Tá. Cafeína, carboidrato, beta-alanina, creatina, whey. Então, assim, com alto nível de evidência científica. Porém, tem uma medicina, né, mais underground, assim, que não tem evidência, tipo os pools de aminoácidos e soroterapia. Eu quase caí no golpe da Isso soroterapia. é xixi caro, tá? Isso é xixi caro, isso né? é xixi caro. É que eu vi as Kardashians fazendo, não façam isso, por favor. Porque isso, além de ter risco para a saúde, que é um problema, né? Ainda pode correr risco de fazer xixi caro. Então, assim, é sempre importante, na hora da suplementação, conversar com especialistas, né? Nutricionistas, médicos do esporte, justamente para ter essa orientação. O que funciona, o que tem muito evidência charlatanismo, científica. né? Muito charlatanismo. E é uma pena, assim, ter isso. Porque é uma medicina, assim, cara, né? E é lucrativo pro médico ou pro nutricionista. Que tudo isso e é as muito pessoas caro. são irresponsáveis, inconsequentes, não pensam em saúde. Esse lance da soroterapia é caríssimo. É caríssimo, é caríssimo. E deveria ser crime, entendeu? É claro, existe a soroterapia intra-hospitalar, que é importante e necessária. Outra coisa, né? Pessoas que não podem ter uma absorção adequada do trato gastrointestinal, têm indicação. Ou pessoas que, por exemplo, estão com estado de anemia e faz uma substituição de ferro endovenosa. Sim. Então, assim, existem indicações, sim, intravenosas ou de fazer uma soroterapia. Mas são casos específicos e não alguém saudável. De pessoas hospitalizadas, Exato. né? Ou, eu sou super saudável, quero tomar isso para minha recuperação muscular. Eu vi umas pessoas vendendo pra imunidade. Pra imunidade também. Não, sabe? Que bom você falar isso, porque é muita clínica. É muita clínica. Muita clínica E faz. se tiver isso, foge da clínica. E é meio triste entendeu? mesmo, porque o lance, a creatina, o whey, eu sempre relutei muito pra tomar. Porque eu falava, isso aí é coisa de maromba, nada a ver, tipo, é xixi caro. Sim. E a creatina faz uma diferença. Faz muita diferença. Inclusive, os estudos têm mostrado a creatina, por exemplo, para cognição. Então, talvez ela possa ter seu benefício até em pessoas sedentárias. Uau! Ou, por exemplo, o whey protein é uma estratégia maravilhosa, que conforme a gente envelhece, a gente vai perdendo a nossa capacidade de digestão de proteínas. Aí, por exemplo, os idosos comem cada vez menos proteína e eles são um grupo de maior risco de ter sarcopenia, que é essa perda muscular acelerada. Sim. E aí você coloca um whey protein para eles. Fora do esporte, assim, de alto rendimento, ou eu quero ficar forte, eu quero ficar potente. A gente tem aplicabilidade para os suplementos. Que ótimo. Também, entendeu? Então, isso é maravilhoso. A creatina, eu senti muito mais energia, assim, vital mesmo, Vital. sabe? Ela aumenta a força, aumenta a potência, é um suplemento seguro, super estudado. Sim. Então, assim, é só Uma dúvida, ajustar a dose. o lance do Creapure lá, daquele selo, ele é essencial? Não é essencial, mas a gente está com uma contaminação muito grande de suplementos, né? A pirataria dos suplementos. Rola? Bastante. A gente tem que tomar cuidado onde a gente compra, porque tá tendo muita falsificação. O fornecedor tem biqueira do… Então, é uma pena, assim, porque aí às vezes, né, você ter o selo Creapure, você garante a pureza da creatina, o que você tá tomando. Entendi. Mas assim, a creatina monoidratada que a gente fala, ela não necessariamente precisa do ser a Creapure, sabe? Então, o problema é isso, é a pirataria que tá acontecendo. Tem que comprar creatina da Purinha, Então, tem que comprar Purinha, de marcas confiáveis, sites confiáveis. Exato. Fornecedores confiáveis. Porque às vezes eles misturam, inclusive, aí você fala, nossa, tô tomando isso e eu tô ficando super forte. Imagina. Aí eles misturam com suplementos, sei lá, oxandrolona, coloca lá dentro. Nossa. Então a gente tem que saber o rótulo certinho, de onde vem, qual site, porque às vezes tem contaminação desses suplementos. E aí a pessoa vê super resultados, entendeu? As pessoas não têm limite, Não né? tem limite. Eu quero me suplementar numa boa. Exato. Me deixa. Por isso que é isso. Conte com profissionais de confiança para te orientar, ao invés de também fazer uma autoprescrição. Que a galera sai fazendo por aí, comprando da cabeça. Exato. Então tem que tomar cuidado. Ouviu a doutora, né? Ó, a Paloma Tintino,
Tintino. Perguntou se é normal ouvir as articulações fazendo crack, crack. Sim, super Durante normal. a malhação. É super normal. O que não pode acontecer é sentir dor. Ouvir crack com dor, sinal de perigo. O que é essa crocância toda no corpo? Isso daí são as nossas cartilagens, tá? Então, assim, elas estalam, elas fazem barulho no Da joelho, cabecinha né? delas. Então, assim, isso pode acontecer, tá? Então, o que a gente tem que prestar atenção é, teve dor, aí procura um profissional de saúde. Tá. Interrompe o exercício, faz a adaptação para não ter dor Sim. e procura um profissional de saúde. Nossa, você falou de dor. A dor na lombar é uma coisa que as pessoas sentem. Eu ouço muita reclamação, inclusive mandaram sobre dor na lombar aqui em algum lugar. Como eu sei que essa dor, ela é nociva? Tipo assim, que eu devo parar? Porque quando você tá fazendo abdominal, a maioria dos exercícios exige essa força do core, né? Sim. E aí parece que a gente joga tudo pra lombar, né? Então, é bem importante prestar atenção na execução do movimento. Então, assim, ter um profissional, se você sente a dor ali durante a execução, ter um profissional assistindo para te ensinar a fazer o exercício físico sem sentir a dor, sabe? Porque provavelmente está relacionado à execução. Então, assim… Não quer dizer que eu tenho alguma questão, Não, necessariamente. não necessariamente. Então, e a dor, essa dor na lombar, ou a nossa capacidade de sustentar durante o exercício físico, ela só vai melhorar com fortalecimento. Tipo, ou seja, não tem caminho. É você seguir fazendo e fortalecendo. Seguir fazendo com uma execução correta, de forma segura, progressiva, gradual. E aí você vai fortalecendo e deixando de sentir dor também. Ah, legal. Tá bom? Legal. E tem uma pergunta que é bem pra você, que é corredora. A Gabriela perguntou uma dica de corrida pra quem tem pé plano. Tá. No passado, falavam bastante que tinha que usar palmilha ou tênis adaptado para o pé plano, né? Sim. Isso daí caiu por terra. Pelo menos o pé chato, O né? pé chato. Isso caiu por terra. Porque a gente tem que entender como é que nosso pé funciona durante o exercício físico, ou seja, de forma dinâmica. Se ele está respondendo, ou se tem impacto, ou se ele continua plano durante a atividade física. Se você sente dor ou não por isso. Se você não sente dor, a vida segue normal. Se você sente dor, a gente vai ter que investigar e entender o que está acontecendo aquilo. Se está relacionado a uma biomecânica errada, ou se falta fortalecimento no pé. Atualmente a gente tem o que chamamos de foot core, que a gente é um treinamento para o pé, para a sustentação do pé. Então, assim, aí a gente tem que entender. São exercícios, assim. Tipo uma fisiozinha, assim. Exato. Lá na clínica, os fisioterapeutas fazem isso durante a reabilitação. Eu vou sair daqui e vou lá na sua clínica. Não pode ter pé plano ou pé chato com dor. Mas sem dor, vida normal, tênis normal. Não tem mais essa questão de adaptar a pisada com o tênis. Prestar atenção, então, se sente dor ou não. Se sente dor. Não sentiu dor, vida que segue. Sentiu dor, aí procura, né, o profissional de saúde pra gente poder entender o porquê que tá acontecendo isso. Perfeito. A gente gosta, né, de criar problema pra ter dinheiro, né? Exato, pra gastar monte. E fala assim, eu preciso do tênis de R$2.000. É isso, e não é necessário de forma alguma. Isso só afasta a gente, né, de fato, de começar a atividade. São barreiras. Exato, são barreiras que até tornam, né, às vezes o esporte não acessível para todo mundo. E na verdade né? Exato. Vira totalmente inacessível. Várias modalidades, inclusive, viram muito inacessíveis por causa de porque eu preciso ter tal coisa, eu preciso ter tal coisa. E não é necessário, assim, para muitas delas. A Tori perguntou sobre a relevância ou não da alimentação para performance esportiva amadora e a importância do descanso para o corpo não sobrecarregar. Aí ela abre aspas aqui. Eu acumulo muitas lesões, daí ela desabafou. Sobre ter lesões na cartilagem e que precisa treinar para fortalecer, mas se treina demais, sobrecarrega muito. Daí ela comentou assim, às vezes dá muito trabalho ter um corpo. Sim, Sim. É difícil. Mas assim, a alimentação é chave para performance. Tá. A gente e o carboidrato ocupam um espaço, assim, importantíssimo. O carbo que foi tão vilanizado, Exato. né? E ele é fundamental como substrato energético por exercício físico. É claro que as proteínas também são importantes para a recuperação, tá? Para a construção da massa. Mas a gente não pode ter essa dieta, assim, sem carboidrato, restrita ou com déficit calórico e querer performar. Tá? Não existe, né? Isso não existe. Não tem energia. Exato. Então, a alimentação, ela anda de mãos dadas com performance. E a questão do descanso também, ele é fundamental. Existe uma coisa no treinamento chamada periodização de treinamento, que é
o profissional, né, de educação física, ele faz o seu treinamento pensando em ciclos de Tá. intensificação e de recuperação. E isso é muito importante para o corpo. A recuperação, né, é um treinamento. Então, assim, descansar faz parte. E é tão importante quanto treinar. Não é menos importante, tá? Então, isso é fundamental. E os treinos têm que variar a intensidade, tá? Então, por isso, assim, ser prescrito por um profissional de educação física e respeitar essas flutuações. E ao longo da planilha, por isso você recebe uma planilha de treino, a gente vai ter influência também do nosso estresse mental, do nosso trabalho, do dia como Não foi. tem como, né? E a gente precisa fazer essas microadaptações de acordo com o seu estado daquele dia. Hormonal também, É hormonal, exato. Então, E eu acho que no fim do dia, a gente respeitar também, sei lá, tô indo treinar, fazer meu treino, mas eu tô num dia ruim. sim. Eu não vou dar tudo de mim. E tá tudo bem. Exato, tá tudo bem. E é como deve ser para prevenir lesões. E também pra manter pra ser constante, né? E senão a gente sempre pode ter um problema para faltar. Sempre vai ter um problema. Exato. Sempre vai ter. Sempre vai ter um BO pra resolver. A gente tem que pegar mais leve com a gente mesmo, sabe? Sim, a gente é muito duro. Mas é muito o que você falou, eu acho que tudo isso é feito pra afastar a gente. Exato. E pra movimentar a indústria da beleza e dessa pressão toda. A Nai Vieira perguntou: quanto tempo é aconselhável fazer massagem miofacial pra fazer a soltura dos músculos? A automassagem, né, que é a que a gente faz na gente mesmo, ela ali de 30 a 60 segundos em cada região é suficiente. Aí pode ser com rolinho, né? Ai, gostoso. E isso pode ser desde antes da atividade, quanto pós ou antes e depois da atividade. Tá? E pode ser inclusive todos os dias, essa automassagem. Aqui é feita pelos profissionais, né, os fisioterapeutas. Ela vai de acordo com a tensão ali do local, eles vão aplicar a massagem ali de 5 a 10 minutos, fazendo uma pressão, assim, boa, mas não muito intensa para não gerar dano muscular. E aí, de 1 a 2 vezes na semana é suficiente, tá? Mas legal. uma coisa que é legal também falar é que liberação miofacial não existe. É um tema, assim… Eu achava que isso era no rosto, pra começar. Eu fui descobrir esses tempos que um amigo meu fazia, que ele tava com um problema na coluna. E aí eu falei, que É só, na verdade, assim, sendo muito, né, restrita com o termo, não existe liberação miofacial, porque a gente não libera fáscia, tá? Fáscia. Exato. A gente não faz essa liberação, a gente não consegue acessar numa massagem. Mas é uma forma de falar assim, vou fazer um recovery, eu vou fazer uma massagem esportiva. Mais um dia o capitalismo te fazendo de otário. Pois de trouxa. É só sendo rígido com o nome, tá? Mas a gente tá falando da mesma coisa. Liberação miofacial é massagem, é recuperação. Palhaçada. Que palhaçada. A minha amiga triatleta vive fazendo recovery. Mas é bom, tá? Ai, vai na banheira de gelo. Isso é importante para os treinamentos, assim, porque ajuda bastante na recuperação muscular, prevenção de lesão. Então, a depender da intensidade que você pratica, pode ser um ótimo alinhado para o seu treinamento. Muito bom, muito bom. Achei muito curioso. Aí, por último, eu separei a dúvida da Marcinha. A Marcinha é a nossa diva do treino bucinho suado. Eu faço treino todo último domingo do mês, com coletivo, né? Marcinha vai desde o primeiro treino. Ela perguntou: se o treino é à noite, quais os alimentos que devem ser evitados no jantar para ter um sono melhor? Existe? Certo, sim. Os alimentos que são muito gordurosos, refeições muito pesadas ou de alto volume antes de dormir, não são indicados, porque vão prejudicar o sono. E tem alguns alimentos, por exemplo, ricos em triptofano, como banana, que podem contribuir para um sono melhor. Sério? Então é super interessante a gente usar a alimentação para melhorar a qualidade de sono que a gente tem. Que legal. Eu tive uma crise de pânico muito horrorosa. E aí, me falaram que um médico falou, né? Que seria bom comer banana, chocolate amargo. E, de fato, acho que, não sei, dá uma… Isso ajuda. Auxilia, né? Isso ajuda. A alimentação também é tudo. E também não condenem os carboidratos depois das 18, que também não existe isso. Eles são bem-vindos numa dieta equilibrada. Depois das 18 não pode comer arroz. É. Não pode comer massa. Passei anos da minha vida sem jantar uma boa massinha, sabe? Sim. Que ódio. E não tem isso também, né? Do tipo, depois das 20 horas não pode comer. Não, pode comer. Não tem isso.
isso, assim. É claro que a gente controlando quantidade, entendendo como é que é a sua rotina, tudo é possível, sabe? Ser feito e adaptado para você. Pra você. Só que a gente tem que entender o horário que dorme, o que vai treinar no dia seguinte. Que às vezes a gente tem estratégia de aumentar o carboidrato da noite, porque a pessoa treina muito cedo de manhã e não consegue se alimentar. Então, assim, tem que entender as individualidades biológicas, né, de cada pessoa. Linda! Tá, agora já pro próximo quadro. Que é mais pra conhecer você, doutora. Certo. Você está pronta? Estou pronta. É a nossa sabatina bucinho suado. A gente quer conhecer a doutora Thaline. Você tem um crush esportivo? Uma pessoa? Tipo, alguém que você admire, assim, no esporte? Admirar no esporte eu tenho muitos. Mas quem é do eu vou momento? falar um crush, assim, seria o Rodrigo Hilbert, que agora é ciclista. Ele, além de tudo, agora ele é ciclista. O que esse homem não faz? Então, aí não tem como, né? Não, É tudo demais, bem. Aí é você pesado. apelou. Aí você apelou legal. Mas pessoas que eu admiro, eu tenho o Phelps, que é um nadador, né? Grande Enfim, eu Phelps. tenho muitos… Rebeca Andrade. A Rebeca, exato. Simonão, Simone Biles. A Poliana Okimoto, da natação, de águas abertas. Não conheço Então, essa. assim, tem muitos atletas que são super admiráveis, assim. Eu admiro muitos atletas. Eu tenho, tipo, uns crushes esportivos, tipo, de rede social, assim, também. Que são amadores. A Marcinha. A Marcinha é minha crush esportiva. Te amo, Márcia. Eu tenho vários também. Você tem também? Pessoas que você segue e fala assim, várias pessoas, assim, que me inspiram, que eu admiro. Então, esporte pra mim é todo um crush, assim. Tudo é crush no esporte. Eu também. Eu fico com vários crushes. Qual que é a sua primeira memória fitness? Você tem? Nossa, minha primeira, na verdade, é um trauma. Que bom, vamos ressignificar. A minha base de esporte, eu faço várias modalidades, mas a minha base foi o karatê. Que tudo! E aí, assim, uma das primeiras lembranças, eu era pequena, eu fui num campeonato brasileiro de karatê. E eu era faixa roxa na época, e eu perdi pra uma faixa verde, que é uma graduação abaixo. Então, uma das minhas primeiras memórias esportivas foi exatamente essa. Eu levei uma surra de uma faixa menos graduada. E aí eu eu fiquei em segundo lugar naquela competição específica. Mas eu lido bem com isso. Eu não parei o esporte, continuei fazendo. Você já resolveu isso dentro de você? Super tratada em terapia. E isso tem a lição, né? Não subestime os adversários. Aposto que você lembra a cara da menina. Eu lembro de tudo, foi incrível. Essa é uma das primeiras memórias que eu tenho. Rancorosa. Onde é? A sua lua é em quê? Você sabe? Ai, não sei. Na verdade, eu não sei. Depois vamos entender esse mapa. A doutora é aquariana. Ó. O que a gente vai encontrar no seu armário de academia, assim, tipo… Tá, bom. Geralmente eu vou adaptar pra minha mochila. Porque eu ando com ela pra onde eu vou. Legal. Eu tenho que estar sempre pronta. Então vai ter maiô, óculos e touca, toalha. Os meus de corrida, aí vem, né, a roupinha de corrida e o meu tênis. E a parte de crossfit que eu faço também, então vai ter corda, vai ter proteção pra mão. Que tamanho tem a sua Nossa, minha mochila. mala? E ela rasga, porque ela é tão pesada. E aí eu preciso ficar trocando de tempos em tempos, porque ela rasga. Vamos resolver isso. Mas… Alô, marcas. Por favor. Doutora Thaline precisa treinar, gente. Porque eu carrego tudo comigo, pra estar sempre pronta. E imagina a sua rotina, né? Porque assim, médico tem uma rotina pega, né? Sim, e eu ainda treino 2 vezes por dia. Então eu tenho que estar… Meus esportes estão na mochilinha ali, sabe? Nossa, obrigada por estar aqui, doutora. Seu tempo é concorrido, meu Deus. Aí agora a gente quer saber… um esporte, uma modalidade que você achou que ia detestar, mas você amou. Eu acho que é corrida. Sério? Simples assim. Porque o começo é muito difícil, né? Assim, eu olhava todo mundo correndo com facilidade, mas o começo é muito difícil, não é fácil. Isso as pessoas não contam, né? E você precisa ter uma certa insistência para você começar a gostar da corrida. Eu demorei anos para começar a gostar de correr. Anos. Não foi um mês. Foi tentando. Fui tentando, persistindo, evoluindo, porque é um esporte muito difícil, assim. É fácil de fazer, aspas, né? Só colocar o tênis e sair, mas é difícil evoluir dentro
do esporte, ou você se sentir bem enquanto corre. Então, assim, simplesmente é isso. Eu acho que é um esporte que eu acabei… Pegando amor. Amor total. Não vive mais sem correr. Não vivo mais sem correr. Que lindo. Eu vou me inspirar em você. Eu vou tentar, vou dar mais uma chance pra corrida. Porque é isso, assim, eu olho as pessoas correndo, eu acho tão bonito. Porque parece que a pessoa tá bem da cabeça, né? E as pessoas às vezes são leves, correndo. Aí você fala, nossa, aí você vai correr, você vê que você tá pesado, dói, sabe? Aí você fala, meu Deus. Na vida real não é assim. O que tá acontecendo, sabe? No começo respira errado. Exato. E é engraçado, eu tenho uns amigos que fazem prova de montanha, eu fiz minha primeira recente. Aí eles fazendo propaganda, falam assim, nossa, é maravilhoso corrida de montanha, a sensação de morte o tempo inteiro. Foram assim que eles me convenceram aí. Pior que eu fui. Eu fui. O pior é que Mas você foi. assim, imagina você explicar isso pra uma pessoa, né? Do tipo, olha, você vai ter sensação de morte e você vai sobreviver àquilo e vai achar magnífico, entendeu? Que loucura. E na montanha, E na montanha. E vários troncos no meio do caminho? Tem que pular. E aí você escala, e você anda, você corre. É uma loucura, mas é muito divertido. Nossa, adorei. deve ser interessante. É legal. Adorei. Legal. E você tá no meio da natureza, então dá uma desconectada, né? Isso deve ser gostoso. Exato. Essa parte eu gostei. Então, isso é bom. Doutora, eu ficaria 30 mil horas e dias falando com você. Legal. Você é muito maravilhosa mesmo, a Cidinha falou. E nossa, é verdade. Agradeço. Que tenham mais médicos e profissionais como você, assim, nesse mundo. Obrigada. Porque é essencial, seu trabalho é maravilhoso. Muito obrigada mesmo por ter vindo. Agradeço, eu sou muito fã dessa profissão. Enfim, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando, disseminando a medicina esportiva, disseminando o esporte, a atividade física. E de um jeito tão responsável. Exato, parabéns, e doutora. responsabilidade é fundamental. E deixa suas redes sociais, as redes do Instituto Olimpo, pro pessoal te seguir, pra passar lá. Minha rede social é Costa e do Instituto Olimpo é olimpo.instituto. Pode seguir a gente lá, por favor. Nossa, muito legal, doutora. Eu vou agendar uma consulta. Venham conhecer o nosso trabalho, porque apaixonada. É apaixonante, gente. Muito obrigada. Por nada. Até uma próxima. Um prazer é todo meu. Até. Bucinhers, esse foi o nosso papo de hoje. Não esquece de avaliar o nosso podcast lá no Spotify, deixar os seus comentários, deixar suas dúvidas. E até o próximo. Um beijo no seu bucinho suado. Tchau. Produção, Zamunda Estúdio. Apresentação, Berta Salles. Roteiro, Berta Salles e Bruna Barbosa. Artes, Matheus Tomé. Até o próximo episódio. Um beijo no seu buço suado.